O livro que nós estamos tratando é o livro Reformando o Casamento, tá? No YouTube vai dar para ver melhor do que no Instagram, porque no Instagram a tela ela inverte, né? Ela inverte as informações. Mas o nome do livro é Reformando o Casamento, do pastor Douglas Wilson. Ele é um livro que a gente tem aprendido muito a respeitar, um autor, né, que a gente tem aprendido a respeitar, temos gostado bastante desse autor. E nós vimos até agora que o casamento, ele precisa de uma reforma, né? Tanto para quem já está casado, como para quem vai casar, como para quem ainda não tem vistas, né, rápida o casamento, mas a pessoa ela quer se informar sobre isso. Então é para todos, né, que se interessam pelo tema, tá bom? Bom, vamos lá. Então o autor, ele, só para recapitular, né, para quem está assistindo hoje a primeira vez, o autor ele já falou sobre os deveres do marido e da esposa, que foi semana passada. O autor ele falou sobre a liderança e a autoridade do marido, né? E o autor falou também sobre uma teologia prática do casamento, né? Como é que o marido ele tem que se portar diante da esposa. Ele é um livro para a família, tá bom? Só que o autor ele coloca um peso maior na figura do marido, né? Então, sempre quando a gente vai tratar sobre esse tema, quando a gente vai falar sobre um trabalho, né, uma vocação, chamado, que não é nosso, mulheres, né, falando de um chamado que não é nosso, né, dos homens, do nosso marido ou futuro marido, né, a gente sempre fala com muito temor, tá bom? Então, algumas coisas aqui a gente vai falar do que o homem precisa, olhando à luz da palavra de Deus, o homem precisa parar e refletir sobre isso. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma coisa que não é nossa competência, mas a gente vai falar com muito temor e muita humildade, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro tópico que o autor traz no capítulo 4, Amor Eficaz, é a ideia de que beleza para o mundo, a gente sabe, né? Isso a gente vê aí em todas as revistas, nos sites, quando a gente entra nos nossos e-mails, você tem logo ali a página de notícias, né? E ali na página de notícias você já tem dizendo quem é a pessoa que é bela, né? O padrão estético você já vê ali impregnado nas revistas. Então, quando, por exemplo, a menina, né, ela vai ganhar um brinquedo, ela ganha o quê? Uma boneca Barbie, né? Então ela já começa ali, né, na forma de brincar, ela já começa a aprender o que é estética feminina, né? Então isso acaba comprometendo a própria formação das mulheres, né? E a formação dos homens também, né? A gente tem, infelizmente, uma indústria muito forte, né, de produção de conteúdo pecaminoso, né? Não estou nem dizendo conteúdo pecaminoso no sentido de pornografia, mas eu digo conteúdo pecaminoso permissivo mesmo, né? De conteúdo que enche os olhos dos ímpios, né? E é uma luta para os olhos do cristão fugir disso, né? Então, infelizmente, a gente tem aí essa contrariedade, né? Essa oposição, nós como servos de Deus e o mundo, né? Tentando nos destruir, tentando nos fazer cair. Então o autor ele começa criticando isso, ele fala que as crianças que viveram na década de 40, 60, elas não tinham acesso a esse tipo de recurso, né? De Barbies, enfim, que tinham o modelo lá da mulher perfeita, né? Esteticamente falando. Mas ele fala que dali para cá, de 50 anos, né? 1950 para cá, você já tem as meninas tendo esse tipo de brinquedo, né? E isso acarreta em uma série de... Mas não é só isso não, né? A gente sabe que o padrão estético que o mundo valoriza, ele está impregnado em todos, né? As pessoas que vivem nesse mundo fazendo sucesso, elas precisam se enquadrar ali. Então é o nariz que tem que ajeitar, é o cabelo, isso aí, né? Todo mundo tem que ajeitar. E assim, o padrão corporal, tem as medidas, né, da mulher perfeita. Então assim, acaba que isso compromete a visão que nós seres humanos temos do que é belo, né? Só que a palavra de Deus, ela tem, a gente acredita, né, que ela tem todas ela nos dá todas as regras para a nossa vida, inclusive do que nós vamos valorizar no nosso cônjuge, né?
Então o autor ele começa falando que ele chama a nossa atenção para um tipo diferente de beleza, aquela que é produzida pelo cuidado do marido, né? Ele vai falar especificamente da beleza feminina aqui, tá? No capítulo. E ele fala que a beleza feminina, ela pode e deve ser cultivada pelo marido, né? E ele fala também que antes de ser cultivada pelo marido, ela deve e pode ser cultivada pelo pai. Então, achei interessante isso, né? Antes da mulher estar casada, ela pode ter a sua beleza cultivada. E depois a gente vai falar sobre que tipo de beleza é essa, né? Ela pode ter sua beleza cultivada pelo pai, né? Então ele vai mostrar depois que tipo de beleza é essa, né? Então a presença paterna ela é muito importante para que a mulher seja bela, para que a mulher seja bonita, né? Até mesmo questões estéticas. Isso é que eu achei interessante no livro. Ele não trata, isso aqui é estético, isso aqui, se é estético é mundano, se é espiritual não é estético, né? Eu não posso me preocupar com o meu cabelo, não posso me preocupar com a minha maquiagem, não posso me preocupar com o que eu visto. Ele fala que a gente precisa entender que uma coisa não anula a outra, mas existe uma coisa mais importante, né? Existe uma coisa mais valorosa, que é o nosso interior. Sempre quando a palavra de Deus ela vai nos falar sobre o que é belo, ela sempre aponta para uma necessidade de uma beleza interior, para que essa beleza interior vai se tornar exterior, né? Então, assim, uma mulher que ela luta, né, e vive uma vida de piedade, ela vive uma vida de beleza interior, ela vai, consequentemente, né, ser uma mulher bela fisicamente, né? E a gente vai entender isso melhor depois. Então, o autor ele fala que Cristo é o padrão, né, para que o homem entenda como ele tem que fazer a sua esposa ser bela. Olha como é maravilhoso. Cristo, ele é o modelo para o que o homem tem que ser para tornar a sua esposa bela. Quando Cristo ele se preocupa com a igreja, Cristo instituiu os 12 discípulos, né, e depois se tornaram 12 apóstolos que pregaram e criaram, né, construíram o que é a igreja nos nossos dias, né? Ele se preocupava com a igreja, essa foi uma atitude de preocupação, né? O fato lá das cartas de Paulo, né? Ou seja, os servos de Cristo, os apóstolos, se preocupavam com a igreja, com a saúde da igreja, com a nutrição da igreja, se a igreja estava crescendo, se ela estava com um bom evangelho. Então, tudo isso contribui para que o marido ele tenha um espelho, que ele possa tem um exemplo, né, que ele possa lhe seguir, que é Cristo. Então, a primeira coisa que o autor fala, né, lá em Efésios, capítulo 5, do 25 ao 27, o apóstolo Paulo fala que o marido deve se espelhar em Cristo para cuidar de sua esposa de forma efetiva. Por isso que o título do capítulo é Amor Eficaz. Porque o cuidado que o marido tem que ter com a esposa não é só um cuidado estético, é um cuidado interno. E esse cuidado interno vai emergir para a superfície, para a característica externa, tá? Então, lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que o marido olhe para Cristo, né, como aquele que é o padrão a ser seguido. Então, vamos lá para a página 56. Quem está aí com o livro, algumas pessoas eu vi que me deram um retorno dizendo que tem o livro, tá? Então, quem tem dá para acompanhar lendo a citação. Na página 56, queria só ler uma citação para vocês aqui. Ao amar nossa esposa, não devemos imitar o amor sentimental do Jesus amoroso, entre aspas, esse ídolo moderno. Antes devemos imitar o amor eficaz do Senhor Jesus Cristo, que veio à terra para resgatar seu povo e salvá-lo dos pecados deles. Na graça de Deus, Cristo trouxe beleza ao seu povo. Não achou beleza neles. Ou seja, a ideia é que Cristo ele não achou o povo belo. Ele fez o seu povo ser belo. Se você for pegar as metáforas, as alegorias, né, que você tem no Antigo Testamento entre a mulher, né, a esposa e o noivo, você tem a esposa adornada, a esposa cuidada, a esposa protegida, né? Tudo por causa que ela tem um marido que zela por ela.
Então, em Romanos 5, do 6 ao 8, fala: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus, olha aí, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, assim, lá em Romanos 5, do 6 ao 8, tá? Essa citação, esse versículo. Então, a ideia aqui é que se Cristo é o meu modelo, eu vou correr atrás disso, né? Para os homens, né? No sentido assim, para os maridos, né? É Cristo que vai ser o meu alvo, então o meu alvo ele é elevado, né? Então, eu preciso, partindo desse pressuposto de que meu alvo é elevado, como seria esse amor eficaz na prática, né? Como é que eu posso tornar prático esse amor eficaz dentro do casamento? Aí ele fala, né, que apesar de saber que o nosso crescimento na fé vem de Deus, o marido deve investir no cuidado para com a sua mulher, para que no decorrer dos anos ela esteja mais linda do que quando eles se casaram. Você vê às vezes, né, nas fotos de casamento, né, quem aqui viu as fotos, revê as fotos de casamento, a pessoa diz assim, nossa, hoje eu tô bem melhor. Então eu falo o contrário, né? Nossa, como antes eu era muito mais assim, assado, hoje eu tô assim. Então assim, é interessante como isso são percepções estéticas que a gente tem sobre nós mesmos, mas se a gente for olhar com os olhos espirituais, o que a gente vai ver? A gente vai ver que nós hoje, se estamos zelando, né, cuidando, tentando resolver nossos problemas biblicamente, né, se estamos valorizando a submissão, né, e o marido valorizando, como ele já tratou aqui, né, valorizando a liderança e a autoridade, a ideia é que o marido ele está cultivando, ele está cuidando da esposa e ela vai estar, depois de 10, 20, 30 anos de casada, ela vai estar mais bela, né? A ideia da beleza bíblica é aquela ideia da mulher mais experiente, a mulher mais prudente, né? A mulher sábia. Então assim, isso a gente não adquire, né? Antes de casar. É interessante isso, né? A gente quando casa, nós mulheres, né? A gente quando casa, a gente quer ter a sabedoria daquelas mulheres que a gente observa, né? Que são mulheres prudentes, são mulheres que falam na hora certa, né? Ou que se calam. Mas se a gente for parar para pensar, essas mulheres que a gente admira, elas tiveram um percurso. Elas passaram por várias provações até chegarem ao que elas são hoje. Não foi instantaneamente. Elas não tiveram uma mudança antes de casar, por exemplo, perdão. Antes de casar ou depois, logo em seguida que casaram, ou com a leitura de 2, 3 livros, não. Elas precisaram mortificar o velho homem, né? A velha mulher, né? Elas precisaram ser cuidadas por seus maridos, né? Então, isso é muito importante. Então, o marido, ele precisa olhar, precisa observar se a sua esposa está mais bonita, no sentido bíblico, beleza bíblica, né? Beleza, o amor eficaz dele, né? Se está produzindo uma esposa mais bela ou uma esposa menos bela, né? Tem que ficar aí uma perguntinha no ar. O marido deve imitar a Cristo em suas ações. Cristo se sacrificou pela igreja, ou seja, ele agiu assumindo total representatividade e responsabilidade, pela beleza da esposa, ou seja, Cristo ele assumiu toda a responsabilidade pela sua igreja, né? Ele foi assunto aos céus, mas ele disse, eu deixarei um consolador, ou seja, ele deixou um consolador, ele deixou discípulos que se tornaram apóstolos, né? Então, ele deixou um legado de cuidado, né, de atenção à esposa. Da mesma forma, o marido precisa se empenhar nesse sentido. Vamos lá para a página 57, quem está com o livro, vamos lá para a página 57. Eu vou ler a citação para vocês, que não tem o livro, tá bom? Poderiam acompanhar. E deve fazer, o marido, né, ele está falando do marido, e deve fazer isso buscando apresentá-la a si mesmo como uma gloriosa e linda mulher. Nenhum marido tem a capacidade de fazer isto. Contudo, a graça de Deus é forte e poderosa e pode operar em maridos pecadores e pode transformar casamentos pecaminosos. Um reconhecimento do padrão exigido por Deus para o casamento é o ponto de partida necessário. Ou seja, a ideia é eu preciso saber que eu tenho um padrão para seguir. Cristo é o meu padrão. Sabendo disso, pronto, você deu o primeiro passo. Tá? A partir de agora, o que é que você vai fazer?
é crucial que os maridos percebam que devem assumir total responsabilidade pela beleza da mulher. E aqui a ideia é, não é que eu vou enchê-la com roupas novas, eu vou pagar todos os tratamentos estéticos para ela. Volto a frisar, você vai investir na vida espiritual dela, né? Você vai, como ele está falando aqui no livro, né? E a gente já ouviu, né? Ele bem exortando. Quem ainda não assistiu, tá aí no Instagram tem, e aqui no YouTube tem também, tá? As lives e os capítulos que a gente já abordou. Pronto, esse é o primeiro tópico, né? É o amor eficaz. Agora o segundo tópico, a questão da beleza física. Ele fala assim, o autor ele fala, né, que se preocupar com a beleza física é correto, tá? A gente não vai fazer aquele pensamento errado de que se você não está bela fisicamente nos padrões do mundo, a consequência disso é que você não vai ter... Só uma perguntinha, o pessoal do YouTube estão me ouvindo? Quem está no YouTube? Agora eu não sei se estão me ouvindo, porque falou que como gostaria de te ouvir. Desculpa, o pessoal do Instagram, só para saber, quem está no YouTube está conseguindo me ouvir direitinho? Será que tá? Tá bom, bora ver se alguém responde aí. Tá certo, sim, pode responder no chat quem puder, tá? Então, continuando, a questão da beleza física. Então, o autor, ele não nega que exista a beleza física e que ela é importante no casamento, né? A gente não pode agir como uma pessoa que não entendeu corretamente a ideia da beleza no casamento, e a pessoa diz assim, não, eu me converti, eu sou uma serva do Senhor, então eu não preciso mais me cuidar. A partir de agora, eu vou só servir ao Senhor, né? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, Isso é muito importante, mas não pode estar atrelado a um descuido com a aparência. Isso é muito importante, a gente cuidar dos dois, dando o peso maior para aquilo que é mais importante, e aquilo que é menos importante, ele vai também ter o seu peso, tá bom? Mas é menor, o peso é menor. Bom, então vamos lá. De uma certa forma, é compreensível essa reação que as pessoas têm, né? De achar que a partir de agora me converti, eu não preciso mais cuidar da minha aparência. É compreensível. Aí o autor continua, né? Mas podemos cair no engano de olhar para a criação e desconsiderá-la. E é preciso equilíbrio com todas as coisas. Ou seja, Deus fez pessoas mais belas. Deus fez mulheres, né? Tem uma beleza maior. E outras, mas a ideia é que todas as mulheres dentro de um casamento bíblico, ou, né, as filhas de homens servos de Deus, elas vão ser belas, elas vão crescer juntos umas com as outras, né, em beleza interna, em beleza segundo a palavra de Deus. Aí o autor continua, né, a beleza feminina é exaltada na Bíblia. Vamos dar uma olhada, né, Agora eu estou ouvindo. Tá. Tá bom, que bom que estão ouvindo, tá dando tudo certo. Vamos dar uma percorrida na Bíblia aqui, só pra gente ter o autor, ele faz isso, né? A gente vai acompanhar o autor. Então, se você consultar lá Gênesis, capítulo 12, versículo 1, você vai ver que Abraão teve um probleminha com a sua esposa, né, em relação aos egípcios, porque ela era muito bela. Então, por ser muito bela, ela acabou despertando o interesse dos egípcios. Então, a Abraão teve que mentir dizendo que ela era sua esposa, quando não era, tá? Então, lá em Gênesis 12, 11, o seu filho Isaac fez a mesma coisa, né? Ele também teve que mentir. Então, lá em Gênesis 26, 7, Isaac passou pela mesma situação com Rebeca, né? Rebeca era formosa e ele teve que dizer que era irmã dela. Continuando, lá em Gênesis 29, 17, Jacó também passou pelo mesmo problema, né? Na verdade não foi um problema, mas assim, gerou um problema. Ele amou Raquel ao vê-la e descreve, né, no texto bíblico que ela era formosa, de porte e de semblante, né, de aparência. Continuando agora lá nos livros históricos, em 1 Samuel 25, 3, a gente tem o exemplo de um homem que era Nabal, né, que era um homem mau, um homem muito mau, não era temente a Deus, mas tinha uma esposa bela, tinha uma esposa sábia, né? Tá lá em 1 Samuel 25, 3, tá?
Betseba era o exemplo de uma mulher bela também. Segundo a Samuel 11:2, fala que Davi desejou Betseba pela beleza dela em primeiro lugar, né? Continuando, Tamar, que era filha de Davi, né? Ela foi cobiçada pelo seu irmão Absalão. Segundo a Samuel 14:27. Já em Esther 2:7 fala que a Esther era bela. As filhas de Jó, né? Jó, depois que perdeu tudo, perdeu os filhos, acabou que ao perder todos os seus bens e os seus filhos, depois da provação, Deus dobrou, multiplicou, né, as bênçãos deles, e acabou que eles se tornaram... ele se tornou um pai próspero, né? Teve filhas lindas, como é dita que eram as mais bonitas da terra. Lá em Cantares, né, nos livros poéticos, a gente tem a noiva de Cantares. Então, em Cantares 6:4, você tem aí a exaltação da beleza da noiva. Bom, então isso tudo aqui que o autor ele mostra é para dizer que a palavra de Deus ela não faz vista grossa diante da beleza feminina, ela fala da beleza feminina, ou seja, não é pecaminoso nós sermos belas fisicamente, tá? Mulheres podem ser formosas mesmo fora dos padrões mundanos se 1. Estiver um esposo que a faça crescer em beleza, 2. Se for noiva e escolha um cônjuge para casar, que faça esse papel, que seja um homem que estimule ela a ser mais bela e cultive nela essa beleza interna. E 3, se ela for solteira e se submeter ao seu pai, né? A mulher, quando ela é solteira, ela pode ter a sua beleza interna sendo cultivada, né, se ela ouvir e for submissa à autoridade do seu pai. Os homens, servos de Deus, acreditem, meninas, eles vão valorizar, tá? Moças que sejam piedosas, moças que saibam atender os seus pais, obedecer os seus pais. Isso é um critério de um rapaz piedoso. Porque se ela não obedece o pai, como é que ela vai obedecer o marido? Não tem como, né? Se ela não sabe obedecer ao seu pai, ela não vai obedecer ao seu esposo. Então fica aí essa observação. Vamos para o terceiro tópico agora, então, a verdadeira beleza. Em Mateus 23:27, Jesus ele fala sobre os fariseus, que por fora eles eram muito piedosos, tinham uma capa de piedosos, e por dentro eles eram sepulcros caiados, ou seja, a ideia da beleza dos fariseus era que eles se percebiam, né, muito corretos, mas na verdade era só uma capa, porque eles não viviam em seus corações a lei do Senhor, que tanto eles cobravam, né, dos outros. Então, baseado nisso, o autor ele pega essa ideia e diz assim, olha, e também essa ideia também nos ensina que não conhecemos o homem interior. Então, se a gente olha para uma pessoa externamente, ela cumpre seus deveres, ela é aparentemente linda, né, por fora, mas você não vê o coração. É isso que o autor tá fazendo relação aqui, né? A relação se você olha para uma pessoa e vê que, olha, como ela é piedosa, mas você não conhece o coração dela, da mesma forma é a beleza. Você pode ter uma pessoa muito bela fisicamente, mas ter uma pessoa podre por dentro, né? Em seus pensamentos, em suas palavras, em suas ações. Nós não conhecemos as pessoas, né? A gente acha muitas das vezes que elas são, olha, como essa pessoa é, né? E calma, né? Vamos com calma aí, né? Vamos deixar mesmo que... E até as críticas também, né? Pra gente falar das atitudes do outro também, né? Temos que ter cautela. A verdadeira beleza da mulher é produzida por uma mudança que começa dentro do seu coração e termina com um verdadeiro adorno exterior. Página 60, lá, né, o autor ele já está andando aqui na leitura. Página 60. Bom, a Bíblia também nos ensina que só se preocupar com o exterior não vai significar redenção. Na página 60 eu grifei aqui. Olha que interessante que o autor ele escreve. A suposição é que se uma mulher simplesmente usar o hidratante correto, a maquiagem certa, se vestir bem, estiver arrumada e assim por diante, então será bela. A Bíblia ensina que isso não é necessariamente assim.
Uma mulher bela, sem discrição, é algo tão incongruente quanto se passar batom em um camelo. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. A Bíblia também abundantemente proíbe as mulheres cristãs de adotar essa abordagem exterior de beleza. Ou seja, nós não podemos... Olha, uma coisa que é interessante. Se nós mulheres, a gente estiver muito parecida com as mulheres mundanas, tem algo de estranho aí. Se alguém disser assim, nossa, você é muito parecida com fulana. Você usa a mesma, né? Você faz as mesmas coisas que ela. Externamente você parece que, nossa, isso não é um elogio para uma mulher cristã, né? Claro, nós podemos ir para o salão. Estamos livres para isso, minhas irmãs. O problema é a gente se parecer, não só fisicamente, mas se parecer internamente. E a ideia do autor aqui é que o que eu sou interno vai transbordar para a superfície do meu corpo, vai transbordar para as minhas atitudes, né? Vai transbordar para o meu falar, para o meu agir, para o meu julgar, ok? Vamos continuar aqui então, avançando, que o nosso tempo está correndo. Bom, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 2, 9, orienta que as mulheres não se preocupem em demasia com a beleza exterior, mas tenham um traje decente, ele está falando de roupa mesmo, tá? Traje decente, e se ataviem com modéstia. O autor, ele comenta que no contexto do apóstolo Paulo, que pelo que o autor Douglas Wilson fala, ali naquele contexto as mulheres elas chegavam a jogar ouro no cabelo para ficarem assim, sabe? Chegarem no ambiente chegando, aquela ideia, né? Chegar no ambiente bem de maneira, né, a ofuscar tudo e todos. A ideia do apóstolo Paulo aqui é, olha, esse exemplo aqui, não sejam assim, né? Sejam conhecidas por outras virtudes, não virtudes externas, né? Mas sejam conhecidas por virtudes internas, pela piedade. Outra passagem bíblica também que a palavra de Deus condena essa né, vulposidade, essa postura, lá em Isaías 3,16. Deus diz que o adornar das filhas de Sião significava orgulho e arrogância, ou seja, as mulheres do povo de Deus, elas estavam se vestindo, e essa vestimenta, né, preocupada em ser igual às filhas dos outros povos, ela era uma tentativa, uma forma, né, de externalizar o orgulho e a arrogância do coração delas, né? Ou seja, Deus odeia a beleza quando ela é internamente feia. Olha que coisa interessante, né? Deus odeia a beleza que é internamente feia. Então, se você pode ser a mais bela mulher do planeta, Miss Universo, internamente você não tem a palavra de Deus no seu coração e não vive o evangelho, para Deus você é feia, né? A ideia é assim, a mulher mais bonita é feia aos olhos de Deus, né? Lá na página 61, o autor também traz uma citação que eu queria ler, tá bom? Ele diz assim, o autor fala, de forma inversa, quando uma mulher é bela em seu espírito, essa beleza não pode ser escondida. Ela encanta o seu esposo, mesmo um esposo que não tema a Deus. Aí ele traz o trecho de 1 Pedro 3, do 1 ao 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não conhece a Deus, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é meramente exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Então, ele está falando aqui as características de uma mulher que ama a Deus e que é temente a Deus. Ela tem todas essas características. Ela tem um espírito manso, ela é trajada de um espírito tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então Pedro exorta que as esposas tenham essa mansidão interior. E como é difícil, né, para nós mulheres, viver o dia, né, com criança pequena, com coisas para fazer, às vezes uma criança está doente, com as ocupações que a gente tem, fora isso, a gente se manter mansa, se manter
temperante, né? É muito difícil. E por isso que a gente não conta com a nossa força. A nossa força, ela é falha, nossos esforços são vãos, né? Mas Deus, ele nos capacita a gente a ter paciência, a gente a ter mansidão. E isso tem que ser uma questão de ação. Não pode ser tipo, eu quero ser manso, eu vou ler muito sobre mansidão. Você precisa agir mansamente, né? Então, às vezes, você tem que pôr panos frios em coisas que estão pegando fogo, né? Estão quentes. À medida em que ele a ama, ela dá frutos. Então, a ideia é, se o esposo, ele trata e cultiva, né, a sua esposa, a beleza da sua esposa, ela dá frutos. Vendo tais frutos, o marido se alegra, né, se deleita. Nesse deleite, ele a ama ainda mais e ela dá ainda mais fruto. Olha que coisa boa, né? Então, uma coisa está atrelada à outra. A esposa deve cooperar completamente, recebendo esse amor que ele é responsável por dar. Tá? Então, muito, muito bom. Essa parte do livro eu achei muito interessante. Vamos para o quarto tópico, penúltimo tópico, cortesia. Eu achei interessante esse tópico porque o autor, ele tira um pouco daquele estigma, né, de que o homem, para ser um líder, ele tem que ser, né, bruto. Não, o autor, ele fala, né, que a beleza da mulher deve ser cultivada primeiro pelo pai. E aí eu queria indicar o livro, não coloquei ele aqui, desculpa, mas depois eu vou fazer um postzinho sobre ele lá, quando eu terminar de ler. Sua Filha em Casamento, que é quando Douglas Wilson, que é o autor do livro que a gente está lendo, ele vai tratar somente disso, o papel do pai, né, pai de menina, como o pai de menina, ele pode cultivar essa beleza na sua filha e entregar para um rapaz que vá continuar esse cultivo, né? E isso é bem interessante. Então, eu não sou mãe de meninas, né? Mas eu gosto de ler sobre esse tema de família, né? Então a gente vai lendo também. Bom, depois, vamos lá. Em Romanos, capítulo 12, do 9 ao 10, o apóstolo Paulo nos orienta que o nosso amor deve ser sem hipocrisia. Aí, lá em 1 Pedro 3,7, o apóstolo Pedro também orienta o esposo a ser cortês. Porém, em nosso contexto, se prega a igualdade entre homens e mulheres e tudo acaba perdendo o trato diferenciado que o homem deve ter com sua esposa. A ideia que o autor traz aqui é a seguinte: se nós homens, né, se os homens, né, casados, né, com as mulheres, eles tratam a mulher de maneira igualitária, não, ela é igual a mim, né, aquele pensamento mundano, ela é igual a mim em todos os sentidos, porque não é um pensamento mundano você dizer que a mulher é igual a você porque ela foi criada por Deus. Então ela é igual, né? Ela é igual com você. Agora a questão é você colocar isso para todas as características da mulher. A mulher, ela não é igual em tudo. A gente viu lá no capítulo passado, há umas semanas atrás, como a mulher ela tem uma fragilidade, ela tem que ser tratada como a parte mais frágil, né? E aqui o autor, ele vai defender que se você agir com a sua mulher como se ela fosse igual a você, você não vai ser cortês com ela, porque você não é cortês com os outros homens, né? Falando para os homens, né? Então a ideia aqui é que você exerça, né, a cortesia com a sua esposa. Vamos lá para a página 63, quem tem o livro. Eu quero ler uma citação aqui que eu achei bem interessante para vocês ouvirem. O coração é, obviamente, o lugar onde tudo deve começar. Mas se isso nunca redundar em um comportamento exterior, essa não é a honra e o respeito bíblico. A honra bíblica deve tomar forma em demonstrações verbais e visíveis que procedem do coração, mas não estão confinadas no coração. A ideia que ele traz aqui é a seguinte: os maridos precisam agir com cortesia. Porque ele fala aqui que alguns homens dizem assim para ele como pastor, né? Ah, pastor, mas eu sinto amor pela minha mulher. Eu amo ela. Não é à toa que eu casei, né, com ela. E
E ele fala assim que, meu irmão, você não pode ficar só nas palavras e no sentimento, né? Você precisa transformar isso em ação, porque a cortesia no casamento, ela é atitude. Aí ele até brinca aqui, né? Ele fala assim, quer dizer então que eu vou ter que dar a volta no carro e abrir a porta para minha mulher? É isso, pastor? Ele fala, isso é uma das coisas, né? Ele fala que é uma das coisas que você pode fazer pela sua mulher, é abrir a porta do carro para ela. Só que, claro, né, irmãos, ele fala que é uma das coisas, né? Não é a principal, né? Não, isso não pode deixar de acontecer. Aí ele completa, a Escritura exige que demonstremos nossa deferência. Não existe honra e respeito invisíveis, ou seja, não adianta eu, de maneira invisível, respeitar o meu marido, de maneira invisível eu vou cortejar a minha mulher. Não, eu vou agir com palavras, com ações, com atitudes mesmo, né? Tratando ela, lembrando lá do outro capítulo, tratar ela como a parte mais frágil, né? Então, ele fala aqui que não dá para você ter cortesia de maneira invisível. Você tem que tornar visível para sua esposa que você é um esposo que valoriza ela, tá bom? Vamos continuar. Lá na página 63 tá. Assim como em 1 Coríntios 12, do 23 ao 25, o apóstolo Paulo mostra que deve haver cortesia entre os irmãos da igreja. Depois dá para ler lá, se vocês quiserem, tá bom? 1 Coríntios 12, do 23 ao 25. Os irmãos da igreja. Da mesma forma, o autor nos orienta a ser também cuidadosos e corteses com a esposa. Eu acho muito interessante isso aqui. O forte deve pedir graça a Deus para honrar o fraco. Porque para o fraco é natural honrar o forte. A ideia, né, de que você tem um superior a você e é natural você honrá-lo. Mas é difícil para quem está lá em cima, para quem é autoridade, né, no caso aqui do casamento. É difícil no casamento o marido honrar a esposa, ser cortês com a esposa, né? Então, às vezes, você vai precisar, né, esticar mais a paciência para explicar para a mulher de novo, porque ela não entendeu, né? E ela quer entender, ela está ali, né, te ouvindo. Bom, continuando. Vamos para o último tópico agora. O amor romântico, tá? Então, aqui ele vai citar um trecho de C.S. Lewis que eu gostei muito, queria ler para vocês. C.S. Lewis é um autor muito, muito renomado. Aí o C.S. Lewis, no livro A Alegoria do Amor, ele diz assim: se a coisa a princípio escapar à nossa percepção, é porque estamos tão familiarizados com a tradição erótica da Europa moderna que a tomamos como natural e universal, e, portanto, não inquirimos quais as suas origens. Parece natural que o amor, sobre certas circunstâncias, deva ser considerado uma nobre e sublime paixão. Ele fala que o amor ele não é uma nobre e sublime paixão. O amor bíblico ele é doação, ele é atitude. Ele não é como se fosse uma paixão camuflada. Então, se esse amor se apaga, eu vou me divorciar. A ideia do autor é essa, né? Ele critica isso. A gente não pode olhar o amor no casamento como se fosse uma paixão melhorada, uma paixão mais sublime. Não, o amor é totalmente diferente da paixão. O amor bíblico, ele é diferente da paixão. Aí o autor Douglas Wilson, ele vai trazer algumas ideias. Ele fala assim que essa paixão, esse amor que a gente ouve, né, falar por aí no mundo, ele é produzido por uma ideia de amor europeia, né? Daquele amor que é intenso e que dura mesmo com as tribulações, né? Mas assim, tem data de validade também, né? Se ele se apaga, cada um desiste, vai cada um para o seu lado. E ele fala que o amor bíblico não é assim. O amor bíblico você vai ter que, às vezes, insistir em demonstrar amor, mesmo quando você não queira. Quando você está chateada, quando você está chateado, você vai ter que demonstrar amor, né? Que quando a gente não faz isso, a gente não está exercendo o amor bíblico que Deus nos chama para exercer. Aí eu vou ler aqui uma citação, tá? O autor fala: o amor romântico que o mundo conhece, ele é como que uma idolatria, né? A pessoa, ela vê o outro como um ídolo na vida dela. Olha só a descrição, ó. O que é idolatria, né? Só adorar imagens? Não, a idolatria é quando olhamos para algo criado com a expectativa de que seja e faça aquilo que somente Deus, o Deus vivo, pode fazer. Essa idolatria específica é aquela que confunde
uma reação emocional biológica muito normal, embora transitória, com um duradouro e obediente amor que Cristo nos dá. O que ele está dizendo aqui? Que eu posso idolatrar o meu marido. E esse ídolo, assim como ele é erguido por mim, ele também é destruído por mim. Ele fala que o amor no casamento não é uma idolatria. Você não idolatra o seu marido, você enxerga os erros dele, você não encara como um Deus na sua vida, ele não é a razão da sua existência, você não põe no seu marido aquilo que só Deus pode ocupar, aquilo que só Deus pode te dar, né? Então, o amor bíblico, ele não é um amor tipo idolatria. Ele é um amor que você, justamente por adorar o único e verdadeiro Deus, você fica firme na sua decisão, você fica firme não, eu preciso e eu vou continuar amando a minha esposa, mesmo que nesse momento ela não mereça, né? Porque justamente a gente se vê como criatura, como eu não mereço o amor de Deus, né? E eu recebi. Então eu também vou dar à minha esposa, eu vou dar ao meu marido o meu amor, mesmo que agora o casamento não esteja perfeito, mar de rosas. Tenha lutas e tenha dificuldades. Vamos continuar aqui, vamos seguir aqui no nosso script. Bom, aí o autor, ele na página 66, já li para vocês, né? Aí ele continua aqui. A diferença, né, do amor custoso, aquele amor que me custa, não é natural. Eu não vou fazer com prazer, às vezes, de dizer para o meu marido, como você, né, elogiá-lo. Às vezes você não tá dizendo aquilo, não é que você vai ser falso, não me entendam mal. Mas a ideia aqui você vai justamente negar a si mesmo, negar seus direitos um pouquinho, né? Ceder, para justamente você ter no seu casamento aquela fidelidade que Deus cobra que todo cristão tenha. Primeiro, para com Ele. Segundo, para com quem está com você na jornada, né? Na caminhada do casamento. Quero ler só para vocês as citações finais, tá? Para a gente concluir a nossa live de hoje. A mulher foi criada por causa do homem. O homem não foi criado por causa da mulher. Paulo, lá em 1 Coríntios 11, do 8 ao 9, Paulo está falando que nos fala aqui sobre como Deus nos fez. Se Deus nos fez nessa ordem, é porque tem alguma coisa aí de especial que nós precisamos observar. Então, mulheres, nós precisamos permanecer firmes nos nossos propósitos, como mulheres, como esposas, mesmo que a gente não sinta isso. Lembrando que as nossas emoções, elas não ditam o que nós vamos fazer. E a ausência delas também não dizem o que a gente deve fazer, né? O que diz o que a gente deve fazer é a verdade da palavra de Deus, né? Então, nossos sentimentos, eles estão abaixo, submissos à vontade de Deus para nós. A ideia bíblica, né, que a gente, mulher, deve seguir é essa. Outro modo de dizer é que a orientação do homem é fazer o trabalho com sua ajudadora, enquanto a orientação da mulher é ajudá-lo nesse trabalho. Ele é orientado para a tarefa e ela é orientada para ele. E o autor, ele falou isso já, né, no capítulo passado. Pouco tempo depois de casados, ela se espanta com o que aconteceu com ele, com toda aquela atenção romântica que ele estava disposto a dar. Ele está comentando aqui que antes do casamento, o homem ele tem uma cortesia que ele lança sobre a sua esposa para conquistá-la. E o autor, ele fala, ele dá aquele puxão, né, aqui nos homens. Ele diz assim que continue com essa cortesia, né, continue sendo corteses, né, com a sua esposa, porque você vai dar continuidade àquilo que você fez lá no início, né. Ela está descontente porque pensa que a orientação dela, olha só aí, mulheres, presta atenção, a orientação dela é governar o relacionamento. O nosso desejo é sempre, né, se sobressair ao nosso marido. E a gente precisa lembrar sempre disso e dizer assim, não é assim que a palavra de Deus manda que eu viva, né? E aí a gente se submete ao governo do nosso marido. Ele não enxerga que o descontentamento da esposa pode porque pensa que sua orientação deve governar a relação. Ambos estão errados, ou seja, o marido deixa de ser cortês, deixa de ser o líder da casa e a mulher
quer governar, a mulher quer dizer o que é que tem que acontecer na casa. Ambos estão errados. Por isso que ele fala que a Bíblia, ela exige de nós que a gente se adeque à palavra de Deus. Não é porque Deus é um Deus tirano, é porque Ele sabe o que é o melhor para nós, Ele quer o nosso bem. Como cristãos, devemos nos conformar aos padrões e normas bíblicos. Não deve nos surpreender que a Bíblia proíba a tirania das expectativas masculinas, bem como a usurpação das expectativas femininas, e coloque cada conjunto de expectativas em seu devido lugar, ou seja, a mulher não queira comandar nada no casamento, seja auxiliadora, porque foi Deus lhe chamou para isso. E nisso você vai encontrar felicidade. As mulheres que governam seu lar, que vão lá com ímpeto e querem resolver as coisas na sua própria força, no seu próprio braço, elas vão ser mulheres tristes. As mulheres que se submetem, mesmo às vezes não concordando com que o marido, mas ela se submete àquilo, ela sabe que ele é autoridade sobre ela. Ela encontra felicidade nisso, ela está ali amparada debaixo da autoridade. Para concluir, pelo contrário, com homem e mulher entendendo seus respectivos papéis, o homem segue seu futuro e chamado dados por Deus. E a mulher, por sua vez, segue ao lado de seu marido, olhando para ele. Achei muito bonito. Devem fazer isso sabendo que o amor, entendido biblicamente, não é um sentimento ou emoção, né? Legal. Mas uma série de ações que transformam. O amor bíblico é eficaz. À medida em que uma esposa cultiva um espírito manso e tranquilo, ela se torna mais bonita. E agora, para finalizar, ela cresce, a esposa cresce em beleza, e essa beleza é encantadora ao marido. Mas isso não é o mesmo que a paixão que ambos sentiam quando se encontraram pela primeira vez. E nem poderia ser. É algo mais amadurecido e, portanto, não deve ser confundido com o amor romântico. É muito, muito melhor. Bom demais, né? Esse autor, eu recomendo muito que vocês, quando puderem, né, coloquem aí na listinha de aquisições o livro Reformando o Casamento, porque ele consegue falar, né, de maneira difícil às vezes, mas ele sempre dá aquela esperança no final, né? Olha, vocês estão percorrendo esse caminho, perseverem, continuem, vão aprendendo o que Deus quer para você, vão crescendo juntos, que a beleza da sua esposa que estava aqui vai estar lá em cima, com 30 anos, com 15 anos de casados. A ideia é essa, né? De que o marido e a esposa, né, vão de uma maneira tal, vivendo a vida comum do lar, que ele vá cultivando nela essa beleza que não pode ser comprada, não pode ser paga por nenhum tratamento estético, né? Mas é uma beleza que vem de uma ação do Espírito Santo, né? Mediante a vida do marido na vida da esposa, né? Muito bem, pessoal, a gente fica muito feliz, né, de concluir mais uma série aí, mais um capítulo do livro. Chegamos, na verdade, na metade do percurso, tá? A gente vai tentar, com a graça de Deus, continuar. Cada semana um capítulo, né? A gente fica muito feliz com a participação de todos, né? Que Deus abençoe vocês, né? Que essas verdades, né? Vocês possam comprar o livro depois e ler com calma. Mas assim, só de plantar a semente, né, em vocês, para dizer, olha, tem coisa boa, né, nesse material, e fala sobre isso, então pode ser que edifique, né, e contribua para o crescimento e para o amadurecimento e para a glória de Deus. É esse o nosso desejo, tá bom? Louvamos a Deus por isso. Eu queria orar, né, para a gente poder concluir, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, nós te damos graças, ó Senhor, porque muito do que somos, muito do que temos, não foi conseguido de uma hora para outra, mas afora, claro, as coisas que o Senhor nos deu instantaneamente, mas muita coisa foi conseguida no agir do Senhor, dia após dia, nos transformando, quebrando nossa dura cerviz, nossa altivez, nosso orgulho, e usando o nosso cônjuge para isso, Senhor. Obrigada, Pai, pelos servos do Senhor, pelas mulheres, pelos homens que o Senhor Deus tem levantado para formarem famílias benditas do Senhor.
famílias que se inserem na aliança do Senhor e querem viver o verdadeiro evangelho, querem ensinar várias coisas para os seus filhos, mas querem ensinar muito mais, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, é o Deus que renova o casamento, é o Deus que reforma o casamento. Por isso, Senhor, com muita humildade, nós te pedimos que tu possas usar cada palavra que foi dita, que o Senhor possa usar cada estudo desse, Senhor, baseado nos capítulos do livro Reformando o Casamento, para atingir, né, o pensamento e a consciência de cada pessoa que ouve, que assiste. Que o Senhor possa ajudá-los nas suas lutas, no casamento de cada um, que o Senhor sabe todas as lutas que eles estão passando, o Senhor sabe como tem sido difícil, ou aqueles que têm passado por momentos de mais bonança, né? Que o Senhor Deus possa estar com eles, Pai. Não conheço muitos deles, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa abençoar, enriquecer, fazer frutificar, Senhor, o trabalho das mãos de cada um, para viver o verdadeiro evangelho dentro do seu lar. Nós te agradecemos, te rogamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, olha aí, quase 1 hora cravado. Tá bom, né? Tá bom demais. Gente, Deus abençoe. Se Deus quiser, na semana que vem, na próxima sexta, a gente vai fazer o mesmo sistema. Eu já vou estar mais ciente de como é que funciona aqui o YouTube. Vai dar para fazer da mesma forma. Se esses estudos têm te edificado e você puder, né, quiser ajudar o Graça e Agrado, que é um projeto bem pequenininho, manda para alguém, né, que você saiba que pode ser abençoado, né? Por isso, a live de hoje ela demorou muito a começar porque eu tive um probleminha aqui, infelizmente, mas tem lá no YouTube. No YouTube tá mais, né? Você pode mandar, que o YouTube é mais acessível para todo mundo também, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Encerrar aqui. Tchau.